Olá. Uma das páginas oficiais da história que demonstra de forma mais abjeta o racismo contra o qual se luta até hoje, mas que ainda permanece naquilo que se compreende como racismo estrutural, e é verdade, e ele existe, é uma condição que foi conhecida como Convenção da Filadélfia, em 1787, em que havia uma espécie de pacto, de acerto entre os estados do norte e os estados do sul, no sentido de determinar, de organizar de que maneira ia haver o cálculo do número de deputados, de representatives, como eles chamam até hoje, e assim também como a distribuição, a partilha dos valores recolhidos pelos impostos. E chegou-se à seguinte conclusão, bizarra, que eles pegavam o número de pessoas livres de cada um dos estados da União e somavam com a quantidade de homens e mulheres escravizados. Mas essa quantidade de homens e mulheres escravizados não era a quantidade total. Eles reduziam isso em 3/5 para depois fazer o cálculo desse número de habitantes, né, de cada lugar, e a partir daí fazer essa divisão. Esse chamado compromisso dos 3/5 foi proposto por duas pessoas cujo nome deve ser mencionado, para que tenham o seu devido lugar no esgoto da história. Um chamava-se James Wilson e o outro Roger Sherman. Por que essa colocação? 3/5. Quer dizer, tecnicamente, o que se faz? Reduz-se esse ser humano escravizado a 3/5 de um homem. Homem no sentido geral, né? O indivíduo é reduzido a 3/5 da sua própria existência. O texto é autoexplicativo, não precisa dizer mais nada, né? Mas por que eu estou misturando isso com depressão? O que se faz quando se reduz um indivíduo a 3/5 de uma existência? Simplesmente se diz que ele não é um indivíduo completo, à altura para ser considerado parte da sociedade. É tão óbvio que dispensa comentários. Mas onde é que eu vou engatar isso hoje? E atenção, o que eu vou dizer em seguida não é um culto à doença ou um culto à depressão, especialmente, que é caracterizada hoje pelos manuais diagnósticos a partir de uma série de itens classificatórios que colocam o indivíduo ali. Pois bem. Por que esse indivíduo é visto como menor quando ele está afetado por essa condição de sofrimento? E a partir dela, claro, com toda justeza, todos os esforços para retirá-lo desta condição. Óbvio, até aí tudo bem. Perdão. Então a gente vai ter, de um lado, todas as considerações oferecidas pelos avanços da neurociência, a partir dos quais a psiquiatria se serve, numa compreensão mais biologizante das coisas, da produção de psicofármacos que podem, eventualmente, e certamente o fazem, aliviar um pouco o indivíduo daquela sensação a partir de uma coisa do corpo
em que ele vai ali ter uma remissão parcial, total, de uma condição que o paralisa. Com tudo aquilo que a gente já sabe que se pode colocar como depressão, para além das classificações. Pois bem. A outra coisa, que ultrapassa um pouco esse aparato classificatório e a justa e bem intencionada conduta para retirá-lo desse sofrimento, é uma outra coisa que se chama uma compreensão ética do sintoma. Muito bem. Quando o indivíduo, a partir do uso da medicação ou a partir de uma outra conduta, que fique bem claro, perdão, a tosse, eu não estou criticando, minimizando ou colocando como equivocada toda e qualquer forma de ajudar um indivíduo a sair de uma condição que o paralisa e que o faz sofrer. Pois bem. Mas há algo ali que é o seguinte: quando esse indivíduo tem uma remissão desses sintomas tão ruins e tão sofridos, o que vai acontecer? O que se diz é que ele possa retomar as suas coisas, sua vida, seus relacionamentos, seu trabalho, seus cuidados com o corpo, com tudo mais. Ok, aí tudo bem, né? Óbvio. Mas é muito interessante perceber que daí o que está acontecendo? É o status quo ante. Tudo de novo. E aí, basicamente, ele vai estar recuperado para continuar sendo o mesmo. Onde é que está o meu ponto de vista aí? Os sintomas afastam o sujeito da sua condição habitual e vão, de certa forma, o colocando mediante uma certa incapacidade. Ele vai sendo reduzido, em que ele já não faz parte daquilo que se espera dele, ou de que ele mesmo gostaria de fazer. Compreensão que ele tem dele mesmo também a partir do que ele quer ser, a partir do que os outros esperam dele. E nesse sentido, ele está sendo um indivíduo que não comparece, que não se cuida, que não está inserido nas demandas da sociedade, do tempo, da cultura. E claro que isso é muito ruim, porque ele está sofrendo, né? Não consegue. Mas há uma sutileza, que é o seguinte: tudo aquilo que ele está sofrendo, de tudo aquilo que ele está sofrendo, e em todas as apresentações do seu sofrimento, ele não está sendo aceito. Primeiro porque ele está sofrendo e busca ajuda, na maioria das vezes. Segundo, porque ele já não está mais fazendo parte da engrenagem, da máquina. E aí, ele começa a ser reduzido a um homem menor. Naquilo que ele tem, na sua participação na sociedade do seu tempo, da sua cultura. Ele já não produz, ele já não consome. Ele passa a ser uma peça solta numa engrenagem que diz não. Assim não dá. Essa é a outra compreensão. A partir das relações de trabalho, né, onde ele exerce ali sua atividade profissional e tudo mais. Quer dizer, ele está uma peça quebrada, inconveniente, inaceitável. Então ele não pode permanecer ali como um homem reduzido, eu digo homem no sentido geral, por favor, né? Como um homem reduzido a 3/5 da sua existência. Percebem?
Então, devolvê-lo a uma completude também não se faz só por ele. Se faz para que ele não atrapalhe, para que ele não deixe de comparecer. É uma outra coisa, num sentido ético que eu estou falando, que vai além daquilo que o indivíduo também diz: me alivie desse sofrimento porque isso está péssimo. Lógico. Mas o que eu quero colocar como um ponto de reflexão não é um condicionamento clínico mediante o qual o sujeito tem que estar enquadrado ali ou não tem que estar enquadrado ali para que ele possa ser considerado um sujeito inteiro, mentalmente saudável, pronto para exercer o seu papel na vida. Eu quero dizer que é muito importante entender que o acolhimento ético de um sintoma faz com que se possa compreender que naquilo que aquele indivíduo tem de singular, que pode estar havendo ali uma rebelião, uma questão particular, uma questão muito singular, que fez com que esse indivíduo começasse ali a não se entender mais, e aí paralisa, sofre, tem uma visão diferente das coisas, tudo aquilo que existe mesmo. Então, se o indivíduo usa lá uma medicação, uma coisa para sair daquela condição paralisante, daquela coisa movediça, daquela lama no qual ele enfiou o pé e não sai, claro, ok. Mas é muito importante, importantíssimo entender que há algo de singular naquele indivíduo que precisa ser ouvido e não simplesmente colocá-lo de volta a uma completude para que ele deixe de ser 3/5 de um homem e possa ser considerado como um sujeito ok, inteiro, pronto. Frente às demandas contemporâneas de uma certa felicidade tóxica, que é uma tolice, né? Mas que o sujeito tem que estar pronto, disposto, trabalhador, sexualmente competente, com o corpo em dia, uma espécie de tonto endorfino dependente, como se apenas bastasse essas coisas todas para fazê-lo sentir melhor, para que ele viva, para que ele seja feliz, para que ele sorria. E quando ele está atendendo a todas essas demandas, pronto, ele se tornou um homem em 5/5, e não os 3/5 de um homem que não merece ser considerado porque é um estorvo. E aí eu me pergunto, além de toda a digna e justa compreensão do sofrimento de um indivíduo e de todos os esforços dignos e justos de removê-lo daquele lugar horrível mesmo, onde é que está o pulo do gato? A pegadinha. A pegadinha é que ele não está sendo ouvido naquilo que o seu sintoma demonstra como uma rebelião singular, como uma condição que muitas vezes está demandando uma construção para que ele mesmo possa escutar o que está em jogo nessa dor, nesse sofrimento, nessa imobilidade, para além das circunstancialidades biológicas. Território sobre o qual atuam os psicofármacos, muitas vezes com grande eficiência, mas mantendo o sujeito o mesmo. Então, quando eu faço a pergunta, não é que medicamento você toma, mas sim qual você toma. E aí eu vejo que as pessoas, muitas, a maioria talvez tome remédio para continuar sendo a mesma pessoa, e aí vai voltar a acontecer. Mas o papo é outro. O papo é de que maneira
não existe a compreensão ética de um sintoma que, quando é abatido a tiros, visa apenas não aceitar o que esse sujeito reduzido a 3/5 de um homem pode representar. Além de todo o sofrimento, há também um aspecto muito incômodo de uma certa denúncia que esse indivíduo deprimido pode estar fazendo. E vejam bem, eu não estou fazendo aqui um culto à doença, né? Um elogio ao sofrimento, nada disso, sabe? Senão a gente vai começar a ver assim, estou transformando ali no as desventuras do jovem Werther, né? Essa coisa toda. Não é isso. Mas é importante ver que esse sujeito que está sendo visto de uma forma tão impiedosa como um sujeito reduzido a 3/5 de um sujeito completo, também é incômodo porque ele denuncia a inconsistência, a falsa alegria, as construções criadas pelos algoritmos que visam manter o sujeito dentro de uma roda produtiva, na aquisição de objetos que, atingindo aí o zênite social, acabam sendo a substituição dos ideais de uma existência observada apenas como sucesso mediante a aquisição de bens ou projeção. Quer dizer, esse sujeito deprimido, ele é, antes de tudo, um chato perigoso. Porque ele, na condição de escravo de uma condição que o coloca visto como um sujeito incompleto reduzido a 3/5, na verdade denuncia, para além de todo o seu sofrimento que é real e demanda ajuda, ele denuncia uma escravidão ao contrário, daqueles que não conseguem entender que, por algum breve momento, talvez esse sujeito que está deprimido compreenda que a escravidão está do outro lado, de um assujeitamento infantil e, ao mesmo tempo, a partir de uma tirania de certos imperativos contemporâneos, de autocuidados, nada contra, de uma imagem construída de modo a atender às demandas da moda, daquilo que se diz como deve ser, consumidor, produtor, alegre, com aquela carinha boa. Nada contra essas coisas, mas é preciso entender que há uma sutileza aí nessa coisa tóxica do modelo, da norma, o ângulo de 90 graus, né? É bom estudar isso e ver, que simplesmente tirar o sujeito de uma condição para que ele melhore, e isso é bom, justo e importante, é uma coisa. Mas é muito importante considerar também que a simples remissão dos sofrimentos desse sujeito faz com que ele se cale na sua incômoda posição de denunciar a enorme inconsistência de muito do que a gente vive hoje e que não se sustenta. E que faz com que a gente tenha que ter mais, produzir mais, ter mais, produzir mais, ser mais coisas, produtivo e tal, todo aquele negócio.
Então esse indivíduo com o seu sofrimento, no momento em que ele é visto como um sub-homem, um sub-indivíduo, ele não pode ser aceito assim. De jeito nenhum. Porque ele está dizendo que existe de um outro lado uma tirania que mantém as pessoas imersas numa certa busca de felicidade a qualquer preço. E aí eu pergunto, não será essa a voz dos excluídos que teima em aparecer como uma denúncia que não pode ser aceita? Não será esse o grito do escravo que se rebela, para além do seu sofrimento, mas que incomoda porque demonstra que a escravidão está do outro lado? É um aspecto filosófico, não é uma crítica à construção e às condutas que visam libertar o indivíduo de um sofrimento terrível, mas é um ponto que é assim. Eticamente não se pode considerar o sujeito deprimido como um sub-homem. É preciso acolher isso com muito cuidado para simplesmente não devolvê-lo a uma falsa completude, quando na verdade às vezes a incompletude está do outro lado. E esse indivíduo que denuncia não é bem aceito. E aí, a subcaracterização desse indivíduo como um indivíduo manco, incapaz, não visa apenas fazer com que ele retorne às suas capacidades, mas visa fazer com que ele mantenha-se submetido à falácia do que é ser um sujeito completo.